Esse é o ano, como o missionário diz, da determinação, amém? Mas determina mesmo, você e sua casa vai servir a Deus para sempre, porque o nosso Deus é fiel, Ele não nos desampara, amém? Senta um pouquinho em nome de Jesus. Eu queria trazer algo importante aqui, uma mensagem que o pastor Jaime começou ontem, e Deus me deu aqui a conclusão, algo que é importante você saber, amém? Nós já falamos uma vez sobre esse livro de Naum. Você pode pegar o livro de Naum, que é depois de Miqueias, e antes de Abacuque. Naum, pega a sua Bíblia aí, Naum capítulo 2, nós já falamos uma vez sobre isso, mas Deus quer trazer algo diferente aqui, amém? Diga glória a Deus. Irmãos, a gente precisa construir, a gente tem que construir dentro de nós defesas, amém? Diga amém. A gente tem que ter defesas, porque o inimigo ele vem, o diabo ele vem. Não adianta você dizer, não, glória a Deus, eu estou indo na igreja, o diabo não vai me incomodar, não. A igreja faz parte de você vir. Se você não vir, você não constrói fortalezas, você não constrói defesas no seu organismo. A mesma coisa com a alimentação que você ingere todo dia, é para poder construir defesas no seu organismo contra a doença, amém? Amém? Todo mundo conhece que é assim que funciona o nosso sistema, e quanto mais você come o alimento certo e nutritivo, mais defesa você tem contra as doenças, os problemas. Espiritualmente é a mesma coisa, você tem que construir defesas para a sua vida, porque o diabo ele vai tentar levar você embora, e não digo embora daqui da terra só não, porque a sua vida não acaba aqui, amém? Diga amém. A sua vida não acaba aqui, a sua vida continua ou no céu, ou aonde? Ou no céu ou aonde? No inferno. Então a nossa vida não acaba aqui, então nós precisamos construir defesas dentro de nós, porque o diabo está enganando, vai enganar, e não adianta falar que não, porque o Espírito Santo aqui diz que o destruidor já está diante de nós, ele vem, amém? Jesus disse, ele vem matar, roubar, o que? Destruir. Então olha o que diz aqui, o destruidor está já diante de ti. Aí o que ele diz? Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos e fortalece muito o teu poder. Por quê? Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Diga glória a Deus. Então Deus quer trazer uma excelência, Deus quer exaltar o povo dele, Deus quer abençoar grandemente. Agora só que eu preciso construir essas fortalezas. Se você pegar a NVT, o Pedro vai colocar a tradução NVT, o versículo 1 e o versículo 2, ele diz assim, ó, Nínive, né? Mas está falando conosco, porque não é a Nínive, mas Deus avisa a Nínive, avisa o Paulo e o José, amém? Diga amém? O Mário, a Maria, o Antônio, a Antônia, todos nós. Então, ó, o seu inimigo vem destruí-la, Nínive. Vigia, que o seu inimigo, ele vem para destruir você. Guarde as muralhas, vigie as estradas, prepare as suas defesas, reúna as suas forças. Diga glória a Deus. Reúna, porque o versículo 2 diz, embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor vai restaurar a sua honra. Diga, Deus há de restaurar a minha honra. Diga glória a Deus. E é isso que Deus quer trazer, essa excelência, essa honra a você. Nós precisamos entender agora. Então a gente volta para a tradução normal, e o Espírito Santo diz que eu preciso, o destruidor vem, está diante de nós, que eu tenho que guardar a minha fortaleza, amém? Diga amém, igreja. Que fortaleza é essa? É o meu coração, porque Provérbios 4:23 é do coração que procede
as saídas, as fontes da vida. Diga glória a Deus. Não é da morte, é da vida. Então eu preciso guardar essa fortaleza. Irmãos, no meu coração, o meu coração é um lugar forte, é um lugar seguro que procede todas as bênçãos. Irmãos, é o lugar que você crê, porque a Bíblia diz, é com o coração que se crê. Diga glória a Deus. Diga, é com o coração que se crê. Se você não guardar o seu coração, você vai ser enganado, irmãos. Nele não pode entrar nada. Não pode entrar nada. Escute o que eu estou falando, porque tem muita gente fraca. Por isso que no final ele diz, o versículo lá de Nínive, lá de a tradução normal, que eu tenho que fortalecer muito o meu poder, amém? Diga amém. Porque Deus, Ele quer abençoar, Ele quer exaltar. Por exemplo, às vezes está pedindo alguma coisa a Deus. Tem gente que não pode ter um gatinho para puxar pelo rabo, irmãos, que já deixa Jesus. Não sei se é esse ditado que meu pai dizia lá no mundo, já dizia que uma pessoa não pode ter nada que já se exalta, né? Mais ou menos isso, né? Pode ter nada assim a mais, que ela já se sente, e aí esquece que é Deus que deu. Por quê? Porque como ela não fortalece o poder dela, Deus não pode dar muita coisa, e quando ela recebe alguma coisa, pronto, ela já esquece de Deus. Pode ver em dezembro como que as pessoas não vêm na igreja, porque ela tem um pouquinho mais de dinheiro. Parece que tem um pouquinho mais de dinheiro, ela já não precisa vir na igreja. Nós estávamos conversando esses dias atrás, acho que foi quarta-feira, se não me engano, o Célio, o Jorge, o Rinaldo, e a gente falava daqueles pirulitos antigamente, quando a gente era criança, né? Lembra daquele pirulitinho chamado Zorro? Não? Tem gente que não conhece aqui, né? Quem é que lembra do pirulitinho Zorro? Aí, bastante gente da minha época aí. Acho que tinha até um também que chamava tapa na cara, ou não? Tinha ou não? Não, tinha não, né? Era um negocinho assim, redondinho. Mas tinha um do Zorro. Você fala para os jovens hoje que pirulito Zorro, conhece? A Ana já falou que não conhece, nem o Theo. A gente era feliz, Theo, sabia? Com o pirulito Zorro. A gente era feliz, irmãos. Mas sabe por quê? Eu estava falando com o Célio e com o Jorge. A gente era feliz porque a gente não tinha amor ao dinheiro. Qualquer coisa a gente ficava contente. Hoje não. A criança está com o celular, ela já quer outro. Ela vai dar um pirulito Zorro para ela. Ela fala, o que é isso aí? Isso aqui gruda no dente, mas gruda mesmo. O negócio era de caramelo, né? E grudava assim, mas a gente era feliz, irmão. Simples. Mas aí a gente vai conhecendo as coisas e a gente vai perdendo o céu. Vai conhecendo mais da terra, que tem novidade, que tem coisa, que tem isso, tem aquilo, que posso ter isso, posso ter aquilo, e a gente vai tirando os olhos de Deus. A gente vai perdendo aquela simplicidade em Cristo. E a gente não aprende com Ele, porque Ele diz, tem que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você não guarda o coração vai entrando medo, vai entrando a cobiça. Eu fiz questão de colocar cobiça, porque você vai querendo mais, mas você não tem estrutura, porque você não fortalece o seu poder. Então aí Deus te dá alguma coisinha, você já não é dizimista. Tem gente que chora para Deus abençoar financeiramente, quando abençoa, ela não dá, devolve o certinho a Deus, que é a 10ª parte. Não é o que você acha, é aquilo que está escrito na Bíblia, amém? Diga amém? Então ela não devolve certinho. Mas por quê? Porque perdemos aquela simplicidade, aquela confiança em Deus. Aí o coração, você não guarda o coração, ele vai entrando cobiça, vai entrando ódio, vai entrando até heresia. Mas não é bem assim, não é assim que Deus falou. Quem é que falou que não foi assim?
Você vai agir como o diabo? Porque o diabo que falou para Eva. Não é bem assim que Deus falou, não. Deus sabe que se você comer desse fruto aí, você vai ser como ele. Olha só. Então o diabo pede para Eva desobedecer a Deus para parecer com Deus. Como é que pode isso? Como é que o diabo engana? Você tem que desobedecer a Deus para se parecer com ele. Olha aí. Então Deus é um mentiroso na linguagem do diabo. Deus é um enganador igual a ele. Então é isso que muita gente está fazendo. Sabe a verdade, sabe que tem que fazer certinho, fica aí, mas vai ficar na mão do diabo, irmãos. Porque o Satanás, o destruidor, já vem vindo. Está amarrado, pastor, mas não adianta amarrar. Se eu não tenho força, se eu não tenho defesas, porque ele vai me acusar. Ele vai me acusar. E eu coloquei uma coisa aqui interessante, que é sério, irmãos. O Satanás, Apocalipse 12:10, ele acusa o irmão e a irmã, a mim, diante de Deus. Ouviu uma grande voz no céu e dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de... Irmãos, eu acho que o diabo enche a paciência de Deus. Não foi o que ele falou do Jó? O senhor viu o Jó? Ele te teme em vão? Você viu o Paulo, o José, a Maria, que não é fiel no dízimo? Você viu que ela tem mágoa no coração? Você viu que ela fala mal dos outros? Porque está dizendo que acusa de dia e de... Eu acho que está enchendo a paciência de Deus. Aí Deus, com aquela paciência, que Deus é paciente, é amor, aí fala: peraí, eu vou usar o meu servo lá, para falar para o João, para o Paulo, para a Maria, que o diabo veio aqui, acusando, quer levar ele embora, quer destruir ele. Aí, ao anjo da igreja, diz às igrejas, fala isso com eles: guarda o que você tem, para não perder a coroa, olha, vigia. Aí o pastor vem, o outro vem, assiste o missionário, ele fala, o outro fala, aí a pessoa fala: Deus sabe, Deus entende. Onde é que está isso na Bíblia? Se conseguir provar para mim, tiver na Bíblia, tudo bem, nós vamos tentar discutir alguma coisa. Porque o acusador, diante do nosso Deus, ele acusa de dia e de... Você pensou nisso já? Olha lá o teu servo lá, que preguiçoso. O senhor deu um dinheiro para ele, olha lá, nem na igreja vem mais. O senhor deu um carro para ele, não deixa ninguém montar dentro. Porque isso aqui está resumido, irmãos. O que está escrito aí está resumido, mas que o diabo acusa. Ele falou isso do Jó. Olha lá, o senhor deu uma bênção grande, aí tirou aí um negocinho aí, deu para a igreja, diz que é dízimo, diz que quer ser fiel. Irmãos, tudo isso, acho que os ouvidos de Deus estão até cheios. Mas por quê? Porque não estamos guardando o coração. Nós estamos construindo defesas dentro de nós. Não estamos. Porque eu estou pregando a você e estou pregando a mim. Diga amém, igreja. Você pode até dizer: mas acho que eu vou para outro lugar. Não, a palavra vai te atrás de você. A verdade prevalece. Porque não adianta, irmãos, você encontrar uma igreja que prega que não precisa fazer isso. Porque a gente tem que entender o que precisa, o que está escrito, amém? Diga amém, irmãos. O que está escrito. Porque se ferir uma face na sua face, você tem que estar pronto para o quê? Dá a outra, diga amém. Então ofende alguma pessoa para você ver. Aí diz: eu vou para outra igreja porque eu estou chateado com o pastor, estou chateado com os obreiros, olha, ninguém liga, olha, ninguém me cumprimentou e não sei o quê. Irmãos, você vai ver, o diabo vai encontrar você na outra igreja e vai te afrontar. Agora, se você não tem defesas, não construiu defesas dentro de você,
não vai adiantar nada. Amém? Porque você não vence aqui, você não vai vencer em outro lugar. Falava isso para minha esposa. Mas acho que é melhor. Eu lembro, a gente está com 30 anos na igreja já. Assim, quem sabe a outra cidade. Eu falei, não adianta, o diabo vai junto. Ele pega a mala e vai junto também. Você muda para outro lugar, o diabo fala assim, peraí, onde você vai agora? Aí eu vou para outra igreja, tá bom, vamos junto. Amém? Ele pega a malinha, irmão. Ele vai até no bagageiro, se não tiver lugar no carro. Mas ele vai atrás. E do jeito que você não venceu aqui, você não vai vencer lá. E pior, você vai ter que voltar e pedir perdão, senão não vai ser abençoado. Entende? Quem entende? E eu quero ver ter humildade para chegar e dizer assim, eu errei, eu fui mal, eu fui fraco, eu não construí defesas dentro de mim. Quero ver ter humildade. Tem um monte de gente que precisa se arrepender e voltar e pedir perdão. Isso não é aqui não, viu? Estou falando geral. Igrejas onde existe uma casa de Deus. Digo amém. Diga glória a Deus. Não pode entrar fingimento, não pode entrar revolta, não pode entrar vingança, mágoa, orgulho que eu falei, não pode entrar outro desejo. Diga amém. Aí ele diz, guarda a tua fortaleza, guarda esse coração, irmão. Aí ele diz, observa o caminho. Por que ele está dizendo observar o caminho? Porque eu preciso ver se eu estou no caminho de desobediência ou no caminho de obediência, amém? Eu preciso ver se eu estou no caminho de renúncia ou não. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Quem esteve aqui nessa semana que passou, quem esteve na vigília, lembra da mensagem que o pastor deu. Aonde o cordeiro ia, ele seguiu o cordeiro, lembra disso ou não? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado. O cordeiro, irmãos, ele sofreu. E às vezes você não está preparado para alguma afronta, algum problema. O que tem de crente dodói, irmãos. Mas observa o caminho, irmãos. Veja como é que Cristo foi. O que ele fez. O que ele suportou. O que ele enfrentou para trazer esse evangelho. Observa o caminho. Presta atenção. Eu estou no caminho certo. Porque se você estiver no caminho da obediência, irmãos, você tem vitória. E esse caminho é um caminho santo. Isaías, no 35, 8, 9, 10, diz assim: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não vai passar por ele, mas será para você, irmãos, o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo loucos não vão errar, porque, irmãos, a palavra de Deus parece loucura para alguns, mas para nós é o poder de Deus. Ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele mais, nem se achará nele, mas os remidos andarão por, olha o versículo 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria, alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Diga glória a Deus. Ai pastor, eu ando mal. É porque você não está observando o caminho. Você está vivendo o seu caminho. O caminho seu, Provérbios 14, 12, parece direito, parece que você tem razão, mas é um caminho de, diga, Deus me livre.
Então, se você não está obedecendo o que Deus está pedindo a você, você está vivendo o seu caminho, não o caminho da palavra. Só que vai levar você a um caminho de morte. Caminho de morte. Então, a primeira coisa é guardar a fortaleza do coração. Tem que guardar. Estava vendo a tradução NVI lá em 2 Samuel. O Davi, ele tinha um lugar de defesa. 2 Samuel 5, versículo 9, a NVI, Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele construiu defesas na parte interna da cidade, amém? Diga amém. Não é isso que nós estamos falando aqui? Davi passou a morar na fortaleza e ele construiu defesas na parte interna. Onde é a parte interna, irmão? Olha aqui para mim, ó. Onde é a parte interna? Aqui, ó. Diga amém. Ele construiu defesa na parte interna. Pensa em Davi. Pensa como é que você está. Se você não tem, se você não está fraco, você aguenta o inimigo vier hoje? Você vai aguentar se ele vier? Aí o inimigo veio, 17. Quando o filisteu levantou-se, versículo 17, ao saber que Davi tinha sido ungido rei, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para onde? Pronto. Onde ele foi? Onde ele tinha construído defesas. Eu quero ver ele entrar aqui. Se vir com a doença, ele diz: não, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Se vir com tentação, diz: não, eu sou santo. Eu estou guardando a minha fortaleza e estou observando o caminho é santo. Não, não vou adulterar, não vou trair, não. Ele desce para o lugar interno ali, ele vê, porque Cristo, ele mora em você, irmãos. Eu e o Pai faremos morada nele. Aí quando o inimigo veio, ele falou: peraí, deixa eu ir lá para o meu lugar de defesa. Não vem não, Satanás. Não vem não. Não aceito. Porque não pode descuidar, irmãos. Um dia que o Davi descuidou, você vê a burrada que ele fez. Um dia, irmãos, que ele não guardou a fortaleza. Depois se humilhou, foi bênção na mão de Deus. Mas trouxe muito problema. Então construa defesas. Olha o versículo 9, leia comigo de novo, a NVI. Olha de novo lá. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna dessa cidade. Diga glória a Deus. Diga amém. Construa defesas. Então observa o caminho, irmãos. Se eu não tenho defesa preparada, como que eu vou me defender diante do inimigo, das acusações do inimigo? Não, eu até acredito que se você tiver algo para se defender, o diabo nem vai diante de Deus te acusar. Diga amém, igreja. Mas se você não tem, ele vai lá. E o dia que Deus perder a paciência, dizer: vai lá, toca lá nele lá, como fez com Jó. Só não tira a vida dele, mas toca. Aí você vem murmurando: irmão, não está legal, porque está difícil, que vida é essa, que negócio difícil, não aguento mais. Mas Deus deu uma liberadinha. Houve uma permissão do Senhor para você voltar. Toma cuidado. Construa a defesa, observe o caminho. Não siga o caminho seu. Amém, igreja? Satanás está todo dia acusando. O fulano não ora mais, hein? Aí Deus fala: não, ele vai orar. Ele vai orar. Mas
Para vir na igreja é uma luta, hein? Não sei como é que o Senhor protege ainda ele. Amém? E aí, irmãos, Naum ainda, ele diz assim: esforça os lombos, mas fortalece muito o teu poder. Amém? Diga amém. Fortalece o que? Muito o teu poder. Por quê, pastor? Vou explicar uma coisa a você, irmão. Eu falei no começo, vou repetir. Deus, ele quer colocar um pouquinho mais de peso, mas às vezes a gente não consegue carregar. Amém? Eu lembro quando eu contei já esse sonho a vocês. Eu não sei se agora era aqueles carros mais modernos ou era avião. Acho que era avião. Eu lembro uma vez, eu comecei na obra, eu comecei a buscar muito assim Deus, palavra, e aí um dia falaram para mim assim: falei lá com o pastor lá, não sei o que e tal, Deus vai te abençoar. Eu falei: Deus, se isso for da tua vontade, amém. Passou-se uns 2, 3 dias, eu tive um sonho, que eu tentava pilotar um avião, eu não conseguia pilotar um avião. Amém? Aí eu quero te dar mais responsabilidade, eu quero te dar mais capacidade, até mais autoridade. Mas se você não consegue pilotar o avião, você tem que aprender, amém? Você tem que estudar, você tem que orar, você tem que pedir sabedoria, você tem que conhecer mais, para mim poder te dar mais. E assim é ainda hoje, amém? Na minha vida e na sua. Como é que Deus vai te dar algo maior, se você vai virar as costas para Deus, como diz o Salmo lá 50, que o Erinaldo pregou ontem para os jovens, acho que é o versículo 17, né? Se eu não me engano. Você aborrece a correção e lança as palavras para trás de você. Está dando as costas para Deus. Como que vai fazer isso? Então, ele está dizendo: fortalece muito o teu poder. Fortalece, porque eu quero abençoar você, eu quero te dar o que você precisa. Mas você hoje, se eu te der, você vai me abandonar. Você não vai ser fiel, como muitos não estão sendo. Por isso tem que se arrepender, porque isso vai ficar registrado, irmão. E o diabo vai acusar. O diabo vai lá diante de Deus: deixou de fazer isso, hein? Deixou de abençoar a igreja, hein? E não só a igreja, hein? Muitas almas poderiam ser alcançadas, hein? Então Deus quer te dar, entre aspas, um avião para você pilotar. Mas se você não tiver um coração, se você tiver um coração fraco, que não tenha santidade, facilmente você vai se corromper. Facilmente. Estou falando isso porque eu já conheci pastores. Eu lembro desse rapaz há muitos e muitos anos. Quando eu cheguei na cidade, ele tinha acabado de ser transferido. Há muitos anos. Aí contaram a história para mim, que ele veio do Rio de Janeiro, bem pobre mesmo, da favela, mas bem, e Deus chamou ele. Deus começou a exaltar e abençoar. Aí Deus faz isso vê até onde a pessoa vai chegar. Porque Deus não nega, irmãos, amém? Deus não nega. Aí um dia, irmãos, misericórdia, que horrível. Mas por quê? Por causa do orgulho. Porque ele não soube dar glória a Deus.
A gente tem que aprender, irmãos, o que é dar glória a Deus. Um dia o povo estava perante Herodes, lá no livro de Atos, e o povo dizia: isso aí é voz de Deus, não de homem. O Herodes falava, esbravejava assim bonito, porque Deus tem o poder para ele, amém? Mas ele não deu glória a Deus. Passou algumas horas, ele foi comido de bicho, morreu. E a Bíblia diz: porque não deu glória. Você tem que dar glória a Deus do que Deus está fazendo na sua vida. Como que eu dou glória a Deus? Obedecendo de maneira a lá. O povo exclamava: voz de Deus. Atos 12, o quê? 22, 23, eu vou até marcar aqui. Atos 12, ó. Obrigado, Pedro. 22 e 23. E o povo exclamava: não é homem, é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória, e foi comido do quê? Bichos, e morreu. Então Deus está te dando coisas aí, dinheiro, e você não está sabendo dar glória a Deus, hein? Não está sabendo. Deus está dando posição, está sendo honrado no seu serviço, no seu trabalho, mas você não está dando glória a Deus. Isso não é o homem que está fazendo. Quem está fazendo é Deus. Diga amém. Quem está fazendo é Deus. Inclusive você está aqui hoje vivo, porque foi Deus que fez. Não seja ingrato. Não seja. Vigie que o inimigo está a caminho. Guarda o coração, observa o caminho e fortaleça mesmo o seu poder. Porque do jeito que nós estamos, nós não vamos aguentar a pressão. Vamos melhorar. Diga glória a Deus. Diga: a partir de hoje, Deus, hoje mesmo eu vou me acertar contigo. Não quero o diabo me acusando mais não. Fique de pé então, para a glória de Deus. Você que está fazendo coisinha escondida aí, irmãos, pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo, irmão. Amém? Primeira Santa Ceia do ano. Pastor, eu queria ouvir que o senhor falasse que eu sou mais que vencedor. Você, amém? Mas não é só isso. Você tem que passar pela fase aqui, amém, igreja? Você tem que passar pela fase. Guarda o coração, observa a palavra e se fortaleça mais, porque senão o que Deus vai te dar, você não vai glorificar Ele. Ele já está dando a algumas pessoas, mas não está dando glória. Depois não vai reclamar lá na frente. Depois não vai. Eu lembro de um senhor que estava na reunião do Smith Glesworth, um inglês dos anos século XIX, e ele pregava a palavra, e esse homem levantou na reunião e falou assim: ele é um impostor, porque ele disse que eu estou curado e eu não estou. Seu mentiroso. Falou para o Smith Glesworth. E aí o Smith Glesworth baixou a cabeça e disse: Deus, cura ele. Nesse momento o homem foi embora da igreja, saiu. Quando ele chegou na casa dele, ele estava curado, só que ele estava mudo. Deus não deixou mais ele falar. E aí vieram falar com o Smith: olha, ele saiu daqui extremamente acabado. A boca dele virou um negócio, a língua, um negócio ruim lá, doença. Ele falou: não, vou lá. Esse homem pegou uma folha de papel, porque ele não conseguia falar. Escreveu: tive oportunidade de crer e eu não criei. Irmãos, eu não sei, nós estamos sendo julgados a cada dia, amém?
Melhor que Deus nos julgue do que os homens, amém? Melhor Deus falar com a gente do que os homens. Mas lembre-se, é voz de Deus, não é voz de homem, amém? Então comece a dar glória a Deus. Comece a obedecer. Você sabe o que é dar glória a Deus, né, irmão? Não é dar em vão, não, né? Quando você vai, glória a Deus, mas não obedece. Isso não é glória a Deus. Herodes não deu glória a Deus. Todo mundo disse, isso aí é voz de Deus. Ele devia ter dito, coisa simples, né? Devia ter dito, e é mesmo. Se não fosse Deus, eu não tinha essa autoridade. Foi isso que Jesus falou perante eles, perante Pilatos. Pilatos disse, eu tenho poder para salvar você e para destruir. Ele falou assim, nenhum poder é te dado se não for do meu Pai. Levanta as mãos e diga, Senhor, me ajuda. Eu preciso crer na tua palavra e obedecer estritamente, seriamente, aquilo que está escrito. Eu não posso deixar o meu coração ser enganado pelo pecado. O diabo não pode me acusar diante do Senhor. Por isso eu me acerto contigo. Perdoe os meus pecados. Fala sério com Deus. Tem pessoas que vai ter que procurar alguém pedir perdão, mas tem pessoas que tem que fazer hoje, porque aí sim você está provando que crê. Tem que obedecer hoje. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, toda a incredulidade no nosso coração.